Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito bom dia para você hoje, dia 2 de junho. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar do Tricolor que conseguiu um bom empate diante da equipe do Atlético Mineiro. Primeiro, vamos ouvir o gol do empate, o gol marcado por Gustavo Scarpa. E logo em seguida eu chego com informações do Tricolor. Meia hora de jogo, passados 30 minutos do primeiro tempo em Belo Horizonte, no Horto Estádio Independência, Campo do América, mas hoje o Fluminense vai embora, é Gustavo Scarpa, invadiu para empatar, bateu, vibra galera! Gustavo Scarpa deu tudo certo para ele, chutando prensado com a zaga. Depois que entrou em velocidade, Gustavo Scarpa, o 40 de muita habilidade, empata o jogo, tudo igual no Horto. Demorou, mas saiu. Água mole em pedra dura, tanto e bate até que fura, e furou o bloqueio. O Fluminense furou a zaga atleticana. Scarpa, coração de artilheiro no peito do pé, mexe no placar. Agora Atlético 1, Thiago, Fluminense 1, Gustavo Scarpa. E jogando bem no estádio Independência, lá no Horto, o Fluminense ficou no 1-1 diante da equipe do Atlético Mineiro. O Tricolor teve que correr atrás do resultado após tomar o gol do zagueiro Thiago, ganhando no alto da defesa tricolor logo no início de partida. Coube a Gustavo Scarpa fazer o gol que deu o empate no placar. A equipe chegou a recuar durante um certo período da partida, mas ainda teve oportunidades de virar o jogo ao seu favor, inclusive com Magno Alves perdendo boa oportunidade. O time tricolor teve como destaque o meia Gustavo Scarpa, que fez uma atuação sólida no jogo que se considerou e se consolidou elétrico desde o primeiro minuto. A partida teve como público pouco mais de 8 mil pagantes lá no Horto e o clima era todo a favor do time do Atlético Mineiro. E por isso o confronto e o ponto conquistado foi dado como positivo pela cúpula tricolor. Na próxima partida, o Fluminense enfrenta a Chapecoense sábado às 8h30 da noite na Arena Condá. Vale ressaltar que o tricolor não vem ao Rio de Janeiro e nessa sexta já estará presente no estado de Santa Catarina. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h57, seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo, Juan Rodrigues. Você estará, durante o break local, trazendo muitas informações sobre o seu clube de coração. Vamos destacar a equipe do Botafogo, a outra equipe que jogou no dia de ontem. Com um péssimo primeiro tempo, Botafogo perde para o Cruzeiro pelo placar de 1-0 e cai para a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Técnico Ricardo Gomes muda esquema tático e as mudanças não surtem efeito e time tem uma atuação abaixo da média. Depois do jogo de hoje, envolvendo América Mineiro e Santa Cruz, o Botafogo ainda vai perder mais uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo, esse o Cadu Macri com informações da equipe do Botafogo na Bradesco Esportes FM. E vamos destacar o Vasco da Gama. Quem chega é Ranieri Borges.
Lateral direito é uma das preocupações da comissão técnica do Vasco para a próxima partida, sábado, às 4h30 da tarde, em São Januário. Isso porque Iago Pikachu levou o terceiro cartão amarelo e assim terá que cumprir suspensão, enquanto Madison, que era antes o titular da posição, segue se recuperando de lesão. No entanto, o Capris tenta acelerar a recuperação do atleta para que ele possa estar à disposição do técnico Jorginho, já contra o Goiás no sábado. Para falar de Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, quem chega é Mauro Santana. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Vitória no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O técnico Zé Ricardo, ocupando pela segunda partida consecutiva, interinamente a função deixada por Muricy Ramalho, mantém Alex Muralha no gol. A alteração deve ser efetuada no meio-campo, com o retorno de Gustavo Cuejar, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Diante de pouco mais de 8 mil pagantes dentro do Horto, o Fluminense saiu com um empate, classificado como positivo pelos jogadores e pelo técnico Leverkusen, em 1-1 diante do Atlético Mineiro. O jogo foi elétrico e o Fluminense tomou 1-0 com um gol do zagueiro Thiago logo no início de partida e teve que correr atrás do placar durante todo o jogo. A equipe chegou ao empate com um gol de Gustavo Scarpa e Magno Alves perdeu uma chance incrível assim que entrou no confronto para virar a partida. Com o resultado, o Fluminense fica na 6ª colocação até o momento com 8 pontos na classificação, mesma pontuação do 5º colocado, Santa Cruz. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito bom dia para você, seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está em 91.1, melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Chegou a hora de destacar o seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte, começando pela equipe do Flamengo. Mauro Santana. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Vitória no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, região sul fluminense, às 9 da noite. Zé Ricardo, pela segunda partida como técnico interino após a saída de Muricy Ramalho, fica à beira do gramado e promove alterações com relação à formação da equipe, do 4-3-3 para o 4-4-2. O colombiano Gustavo Cuejar, apesar das dores no tornozelo esquerdo, deve retornar à condição de titular. William Arão, que foi capitão da equipe na vitória de virada sobre a Ponte Preta no último domingo em Campinas, alerta para que a partida diante do Vitória seja encarada como um jogo comum e que a responsabilidade não fique exacerbada sobre a cabeça dos atletas. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, vai ser um jogo bem complicado, como vai ser todas as rodadas que faltam, mas a gente tem que se impor e a gente tem que dominar o jogo e ganhar uma partida que é mais importante. Com a derrota de ontem do Santa Cruz para o Sport no Clássico Pernambucano, o Flamengo depende apenas de uma vitória simples para retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E vamos falar de Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega é Cadu Macri. Em virtude de dores musculares, lateral direito Luiz Ricardo não participou do confronto de ontem diante do Cruzeiro dentro do estádio Mané Garrincha. Seu substituto, o jovem Diego, acabou sendo envolvido pelo ataque cruzeirense, principalmente pelo meia Elber. Para o próximo jogo, o técnico Ricardo Gomes espera contar com a volta do titular no duelo contra o Santos dentro do Pacaembu. O Botafogo tem uma sequência difícil, né? Perde alguns jogadores, né? O torcedor do Botafogo está contando os minutos para que os reforços que já chegaram do exterior possam atuar para melhorar o nível dessa equipe tecnicamente. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos de Vasco da Gama, Ranieri Borges me chama. Vamos ouvir.
Em fase final de tratamento da sua lesão, o meia Andrezinho deve estar à disposição do técnico Jorginho para a partida de sábado contra o Goiás em São Januário. O atleta deve iniciar hoje os treinamentos com bola e assim ter condições de jogo no sábado. Tá aí esse o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando mais uma vez, seleção brasileira, Paulo Henrique Ganso foi chamado para o lugar de Kaká. Ele está de volta à seleção depois de 4 anos, tendo a oportunidade de voltar a atuar com a camisa amarelinha. Mais um corte na seleção brasileira, mais um jogador que precisa ser trocado. Esse que já entrou no lugar de um atleta que já teve que sair anteriormente, né? Que foi o caso do Kaká. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1, chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 54 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei contigo nos breaks locais até às 10 horas da manhã. Após isso, teremos o Nossa Área, primeira edição, comigo, com Cadu Macri, aqui na Bradesco Esportes FM. Bom, vamos falar de futebol internacional aqui na Rádio Seu Esporte, porque tivemos um amistoso internacional visando a Eurocopa entre a seleção da Espanha e a seleção da Coreia do Sul, vencido por 6-1. Inclusive, nessa partida, teve um gol de Davi Silva, ele que somou o número 24 com esse gol da Espanha. Em 98 partidas fez 24 gols. Está apenas a 2 gols de Emílio Butragueño e a 3 gols de Fernando Morientes para entrar no top 5 dos maiores goleadores da Espanha. E tem outro dado interessante sobre essa questão. Desde 2012, a Espanha não marcava um gol de falta. Esse foi marcado no amistoso em 14 de novembro de 2012, quando Sérgio Ramos fez um gol de falta diante da equipe do Panamá. Ou seja, a seleção da Espanha, desde 2012, não marcava de falta. Foi lá o Davi Silva e fez o gol que deu aí os números finais, a vitória de 6-1 da Espanha diante da equipe da Coreia do Sul, amistoso internacional. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Vamos falar mais um pouco do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quem chega com Botafogo é Cadu Macri. Apesar da atuação abaixo da média, técnico Ricardo Gomes conseguiu observar qualidades no atacante Anderson Aquino, que foi surpreendentemente titular no duelo de ontem contra o Cruzeiro. O jogador foi muito bem, principalmente nas jogadas de bola parada. Outra surpresa de ontem foi o volante Dierson, da base, que jogou os 90 minutos. Dudu Cearense, recentemente contratado e já regularizado no bid da CBF, ficou o tempo inteiro no banco de reservas e não entrou em momento algum da partida. O Botafogo surpreendendo na escalação pro duelo diante da equipe do Cruzeiro. Fato é que o técnico Ricardo Gomes tem que achar logo essa equipe titular do Botafogo para a sequência do Brasileiro, senão as coisas vão começar a se complicar. E quem fala do Vasco da Gama é Ranieri Borges. Vamos ouvir. Com 32 partidas de invencibilidade, o time do técnico Jorginho já tem o recorde da história do Vasco da Gama em jogos oficiais. No entanto, contando todas as partidas, o recorde é do Expresso da Vitória, que entre
29 de abril de 1945 e 24 de fevereiro de 1946, totalizou 34 partidas sem ser derrotado. E o técnico Jorginho busca alcançar as 35 para ter esse recorde histórico. E jogando bem no estádio Independência, lá no Horto, o Fluminense ficou no 1-1 diante da equipe do Atlético Mineiro. O tricolor teve que correr atrás do resultado após tomar o gol do zagueiro Thiago, ganhando no alto da defesa tricolor logo no início de partida. Coube a Gustavo Scarpa fazer o gol que deu o empate no placar. A equipe chegou a recuar durante um certo período da partida, mas ainda teve oportunidades de virar o jogo ao seu favor, inclusive com Magno Alves perdendo boa oportunidade. O time tricolor teve como destaque o meia Gustavo Scarpa, que fez uma atuação sólida no jogo que se considerou e se consolidou elétrico desde o primeiro minuto. A partida teve como público pouco mais de 8.000 pagantes lá no Horto e o clima era todo a favor do time do Atlético Mineiro. E por isso o confronto e o ponto conquistado foi dado como positivo pela cúpula tricolor. Na próxima partida, o Fluminense enfrenta a Chapecoense sábado às 8h30 da noite na Arena Condá. Vale ressaltar que o tricolor não vem ao Rio de Janeiro e nessa sexta já estará presente no estado de Santa Catarina. Você está na Bradesco Esportes FM, você está na rádio do seu esporte. 7h59. 8h24, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar de futebol internacional porque tem a primeira contratação do Manchester City e o Kai Gundogan é o primeiro reforço para a próxima temporada. Ele que se destacou bastante no Borussia Dortmund e vem a pedido do técnico Pep Guardiola, o primeiro técnico do Pep Guardiola na era Manchester City. Esse é o reforço. Vale lembrar que o Pep já solicitou que o clube visse a situação do Pogba, o Ederson do Benfica também e outros jogadores para compor a equipe dele lá no Manchester City. O Manchester City tentando se tornar um dos grandes da Inglaterra, não apenas um dos ricos do velho continente. Você está na rádio do seu esporte? Vamos destacar o Flamengo. Quem chega é Mauro Santana. Em sua segunda partida como técnico interino do Flamengo, Zé Ricardo fica à beira do gramado na partida contra o Vitória às 9 da noite no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Com a derrota do Santa Cruz ontem para o Sport no Clássico Pernambucano, Flamengo depende apenas de uma vitória simples para retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. William Arão, no entanto, alerta para que o jogo seja encarado como uma partida comum, já que o Campeonato Brasileiro é longo e cada rodada é importante. Não é divisor de águas, mas a gente sabe que cada partida é importante, né? Esses 7 pontos que a gente tem agora pode ser decisivo lá na frente. Vamos com o Vasco da Gama. Quem chega com informações é Ranieri Borges. Com 15 gols marcados na temporada, 8 deles na Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Nenê é artilheiro da competição e também do Vasco da Gama no ano. Isso se dá em um momento importante, já que com a saída de Riascos, o Vasco carece de um atacante e está no mercado em busca de um atleta para a posição. Apesar de ter Thales, que está sendo utilizado como centroavante titular, e também Leandrão no banco de reservas, o técnico Jorginho e a direção do clube não escondem a carência por um jogador da posição. Com o último empate na terça-feira em 1-1 com o Oeste na Arena Barueri, o Vasco se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, apesar de perder os 100% de aproveitamento. A próxima partida é contra o Goiás, no sábado em São Januário, e o Capris
busca a recuperação o mais rápido possível do lateral direito Madison. Isso porque Iago Pikachu levou o terceiro cartão amarelo e fica de fora da próxima partida. Com isso, o desejo da comissão técnica é ter Madison já no sábado. Outro atleta que pode retornar é meia Andrezinho. Ele está em fase final de recuperação de sua lesão e deve estar à disposição do técnico Jorginho para o confronto contra o Goiás. O Vasco buscando a marca de 33 partidas sem ser derrotado, sob comando técnico de Jorginho. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas e 53 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues, estarei contigo nos breaks locais antes das 10 horas da manhã. E olhem só, vamos falar de handebol, pois os dias 4 e 5 de junho de 2016 serão de muito handebol em diversas partes do Brasil, em comemoração aos 37 anos de fundação da Confederação Brasileira de Handebol, que foi celebrado ontem. A entidade organiza uma maratona de 24 horas de handebol no sábado, dia 4, e domingo, dia 5, em 19 estados, mais o Distrito Federal. O evento promete ser um marco para a modalidade e um aquecimento para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, justamente na semana do aniversário da Confederação. O objetivo da maratona de handebol é que milhares de pessoas pratiquem o esporte simultaneamente pelo Brasil, divulgando a modalidade em todas as regiões. Por isso, o evento será aberto para homens e mulheres, independente da idade. O handebol é um dos esportes mais praticados nas escolas e, se confirmar a popularidade, ele tem muita popularidade no norte e no sul do país. Vale lembrar que aqui você está na Rádio Seu Esporte, a rádio das Olimpíadas também, a Bradesco Esportes FM 91.1. E por falar nisso, a Bruna Vitória me chama com informações sobre judô. A Confederação Brasileira de Judô definiu os nomes dos 14 judocas convocados para os Jogos Olímpicos. Como país sede, o Brasil tem vaga garantida em todas as categorias de peso na competição, que acontece de 6 a 12 de agosto na Arena Carioca 2 do Parque Olímpico da Barra. A equipe olímpica feminina será formada por Sara Menezes, Érica Miranda, Rafaela Silva, Mariana Silva, Maria Portela, Mayra Guiar e Maria Suelen Altman. Todas as atletas têm pelo menos uma participação em Jogos Olímpicos no currículo. O time masculino conta com Felipe Kitadai, Charles Shibana, Alex Pombo, Vitor Penalber, Thiago Camilo, Rafael Buzacarini e Rafael Silva. Assim como em Londres, os primeiros brasileiros no tatame olímpico do Rio serão Felipe Kitadai e Sara Menezes, que conquistaram a medalha de bronze e a medalha de ouro na última edição dos Jogos. Eles lutam no dia 6 de agosto. E seguindo nos outros esportes, pela primeira vez na história, uma Olimpíada contará com pugilistas profissionais. A Associação Internacional de Boxe aprovou ontem em congresso em Lausanne, na Suíça, a participação de boxeadores que já atingiram o profissionalismo no Rio de Janeiro. Em agosto, 95% dos votos dos delegados presentes foram a favor dessa questão. Até então, apenas amadores poderiam disputar os jogos. Dentre eles, alguns dos casos mais famosos são os dos americanos Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier e Floyd Mayweather Jr. e do ucraniano Vladimir Klitschko. E lembrando também aqui na Bradesco Esportes FM, falando sobre esgrima, que a atleta Emese Takacs foi desconvocada da seleção brasileira de esgrima para a disputa dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A Confederação Brasileira de Esgrima retirou a atleta da equipe devido a problemas na naturalização de Takacs, que é nascida na Hungria. A Quinta Vara Federal de Curitiba suspendeu em caráter liminar o processo devido à suspeita de fraude. Segundo reportagem recente do jornal O Globo, a esgrimista teria casado com um brasileiro apenas com o propósito de se naturalizar, além de não ter residência fixa no país. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
E voltamos a falar de futebol aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quem chega com informações é agora sobre a equipe do Flamengo, Mauro Santana. Com a escassez de zagueiros no atual elenco rubro-negro, o jovem Igor, de 19 anos, que compunha a equipe sub-20, foi convocado pelo técnico interino Zé Ricardo para servir de opção no banco de reservas, na partida de logo mais às 9 da noite diante do Vitória, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor é um dos 3 jogadores emprestados pelo Joinville até o fim do ano, com idade júnior. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É interessante que esse tipo de situação acontece bastante, né? Até o próprio Gustavo Scarpa, aqui do Fluminense, ele primeiro chegou proveniente do Guarani, né? Tivemos o caso do Birubiru, que veio do Nova Iguaçu. Ainda na base, os clubes grandes, entre aspas, contratam os jogadores ou então buscam esses atletas para depois serem profissionalizados pelos grandes, né? Uma situação um pouco complicada, né? Porque não se valoriza o atleta de certa forma da equipe grande, formado lá de início de carreira, que começou lá no mirim, pré-mirim, infantil, juvenil, e ao mesmo tempo acaba sendo um bom negócio para o time pequeno colocar um atleta formado lá num clube grande. Abre portas. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte, 8 horas e 59 minutos. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. Rapaz, agora é Brad de abraço, é Brad Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é Brad Bradesco, agora é Brad Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9 horas e 27 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues no break local, agora 9 horas e 27, né? Estamos até as 9h30 aqui na rádio do seu esporte. Ricardo Tavares me chama com informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. A novela de rebaixamento à Série B do Campeonato Carioca de 2017 ganhou mais um capítulo. O América entrou com um pedido de mandato de garantia para anulação do descenso e requereu uma liminar para a suspensão da homologação da classificação final da Série A do Campeonato Carioca desta temporada. Mesmo assim, haverá ainda o julgamento do caso, ainda sem data definida pelo tribunal. E o presidente do clube, Léo Almada, emitiu uma nota oficial prometendo manter o clube na elite da próxima temporada. E tendo também que fazer uma preparação acelerada, o Boa Vista encarou o Arte Sul no CT do rival e acabou perdendo por 1-0 no seu primeiro jogo-treino em seus trabalhos para a Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, o técnico Regis Amarante aprovou o desempenho do Verdão de Saquarema na partida. Já no Macaé, é um resultado difícil de explicar. Depois de começar a Série C do Campeonato Brasileiro com uma vitória, o clube foi goleado em pleno estádio Cláudio Moacir Azevedo pelo Boa Esporte, no último sábado pelo placar de 5-1. O meia Magno, que perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 2-1 para o rival, falou que houve cobranças após a derrota. Tá certo, o Ricardo Tavares com informações sobre os pequenos do Rio de Janeiro. Para fechar, vamos com informações de futebol internacional. Luca Tremonti. O Marítimo anunciou seu novo treinador para a próxima temporada. Se trata do técnico brasileiro Paulo César Guzmão. Sem clube desde que deixou o Joinville, PC se reuniu nesta quarta-feira com o presidente Carlos Pereira em Lisboa e já foi anunciado como novo técnico do time. O clube da primeira divisão do Campeonato Português exalta o currículo do novo treinador, que já comandou diversas equipes grandes do Brasil. O clube apresentou o treinador como referência no país irmão e o enche de elogios em um comunicado oficial, abre aspas, apresenta um currículo assinalável, com muita experiência e vários êxitos, como por exemplo a dupla passagem pelo Cruzeiro, além da liderança em clubes mundialmente famosos como Palmeiras, Flamengo, Fluminense, entre outros, fecha aspas. Tá aí, esse é o Luca Tremonti com informações sobre o futebol internacional. Valeu, galera! Fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.